Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus Senhor, prostrado o adore. No seu trono, sua glória o cerca. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque nós vamos tomar da Santa Ceia daqui a pouco. Adoramos a Ti, Senhor Pai. Quantas vezes na Tua palavra há a ordem, cantem louvores, cantem os benefícios, as grandezas, os feitos, as maravilhas do nome do Senhor. Nós queremos, Senhor Pai, que o louvor, Senhor Pai, sempre flua dos nossos corações, em espírito, em verdade, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o louvor é o final, o propósito final, Senhor Pai, de todas as coisas. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, ser edificado, para que possamos ser adoradores mais, Senhor Pai, ó Deus, de acordo com a Tua grandeza. Então nos transforme pela Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que um dia não haverá mais pregadores, mas haverá adoração para sempre de todo o corpo de Cristo, cantando, Senhor Pai, exaltando o Teu nome. Então que a Tua palavra nesta noite cumpra, ó Deus, o seu propósito, fazer de nós homens e mulheres, Senhor Pai, que possam enfrentar o mundo e dar a razão da nossa fé, e possamos, Senhor Pai, nos regozijar por sabermos, Senhor Pai, da onde fomos tirados, por que fomos tirados, e a grandiosidade, Senhor Pai, ó Deus, da Tua obra, que flui tão somente da Tua vontade soberana. Então nos abençoe com a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quando nós começamos o culto, nós falamos sobre Oséias 14:4, onde Deus diz: eu de mim mesmo os amarei, eu de mim mesmo os amarei. Ou seja, esse é o resumo do Evangelho. Deus não encontra nenhuma outra razão fora dele para nos amar. Em 1º de setembro de 1524, Desidério Erasmo, né, conhecido como Erasmo de Roterdã, publicou um livro que é o oposto da verdade contida nessa declaração. Como eu disse no início, quem conhece apenas esse verso de maneira adequada já se torna um bom teólogo. Ele escreveu: diatribe seu colatio de libero arbítrio. Ou seja, ele escreveu, a igreja de Roma pediu a Erasmo que escrevesse um livro defendendo a doutrina do livre-arbítrio. Em 1º de setembro de 1524, o livreto saiu, dedicado a Henrique VIII, quer dizer, todos os poderes, não é, do mundo a favor disso. E um ano depois, um ano e alguns meses, em dezembro de 1525, Martim Lutero respondeu ao livro de Erasmo, que a igreja de Roma tinha pedido para ele escrever, chamado do livre-arbítrio. Então Lutero escreveu, um ano e pouco depois, foi o tempo que ele gastou preparando, em 1525, uma resposta. E o livro de Lutero é a escravidão da vontade. A escravidão da vontade. E esse é o grande debate da reforma protestante. O livro de Lutero é 4 vezes maior do que o de Erasmo. E Lutero tinha aquele linguajar contundente. E Lutero considerou
a escravidão da vontade a sua obra mais importante. De tudo o que ele escreveu, porque ele chamou isso de coreclésia. Ele disse que esse debate sobre o livre-arbítrio e a escravidão da vontade, isso não era algo periférico. Ele chamou de coreclésia, porque ele disse, é o coração da igreja. Nisso repousa o verdadeiro e o falso. Nisso você perde o evangelho ou acha o evangelho. Então, em 1537, você vê, já 12 anos depois desse embate, Lutero observou que nenhum dos seus livros merecia preservação, a não ser o seu catecismo para crianças e a escravidão da vontade. Ele disse, se todas as minhas outras obras se fossem, não tinha importância. B.B. Warfield disse, olha, a escravidão da vontade foi um manifesto da reforma protestante. Se você quer uma obra que é o manifesto da reforma protestante, então é esse livro. E Sigurd Norman, que foi um bispo de Oslo, ele disse, a escravidão da vontade é a mais excelente, o mais excelente e poderoso Soli Deo Gloria da reforma protestante. Nada mostra a glória de Deus de tal maneira quanto essa obra. Então, Lutero começa a escravidão da vontade enfatizando quão clara a Bíblia é a respeito disso. E espantado como um homem, erudito como Erasmo, podia ter escrito um livro frágil, fraco, não é? Em todos os aspectos, mas tão contrário à palavra de Deus, porque a igreja romana pediu ele para escrever. Então, esse debate está no centro da reforma, e ele disse, olha, a palavra de Deus, Lutero, ele é o árbitro de todos os debates. Então, ele explica quão correta e necessária é a visão que a Bíblia dá, e quão indispensável é a visão que o cristão deve ter, uma visão correta da dependência totalmente da graça soberana de um pecador para ser salvo. Por isso ele disse que esse era o coração da igreja. E Erasmo, apesar disso, ele escreveu o livro que pediram, mas ele dizia que esse assunto não era assim fundamental. Como eu vejo muitas pessoas, mesmo aquelas que se dizem reformadas, dizerem que as doutrinas da graça não são essenciais. Olha, se nós acreditarmos no essencial, e com o essencial eles estão tirando as doutrinas da salvação. Agora, tire as doutrinas da salvação do Evangelho, e o que mais é essencial? Então, é exatamente, Lutero tem uma reação ao fato de Erasmo querer trazer essa mesma ideia de que você podia acreditar junto num outro conjunto de coisas que poderia te unificar de alguma forma, e que essas doutrinas podiam ficar sendo ditas não essenciais, como é até hoje, dita não só por quem é contrária a elas, mas às vezes por quem diz que crê nessas doutrinas bíblicas da salvação. Então Lutero disse assim, é não cristão, sem propósito e supérfluo, você diz, querer saber se nossa vontade realiza qualquer coisa em assuntos pertencentes à salvação eterna, ou se é totalmente passiva sobre a obra da graça. Mas aqui você fala ao contrário, dizendo que a piedade cristã consiste em lutar com toda a nossa força, e que a parte da misericórdia de Deus, a nossa vontade é ineficaz. Aqui você claramente afirma que a vontade é, em algum sentido, ativa em assuntos pertencentes à salvação eterna, porque você a representa como uma luta. E, novamente, você a representa como objeto da ação divina quando diz que, sem a misericórdia de Deus, ela é ineficaz. Mas você não define os limites dentro dos quais deveríamos pensar da vontade como produzindo e como produzida. Você se esforça por engendrar a ignorância na igreja, quanto ao que a misericórdia de Deus e a vontade do homem podem realizar.
pelo seu próprio ensino de que a vontade do homem e a misericórdia de Deus realmente realizam. Então, esse parágrafo de Lutero para Erasmo, ele está captando a essência, eu diria, do debate, do grande debate da Reforma. É a luta clássica entre o que foi chamado de agustinianismo e semi-pelagianismo. E o foco em questão é a capacidade do homem natural, e o grau da dependência que o homem tem da graça de Deus, ou se essa graça é soberana ou não. Ou seja, o debate envolve a questão do teocentrismo, totalmente centrado em Deus, ou o antropocentrismo, na teologia. Uma teologia que é centrada no homem e não em Deus. E Lutero disse, isso toca totalmente o sola gratia. Isso fere mortalmente o sola gratia. Porque ambos os lados, a igreja de Roma, não é, através de Erasmo, dizia que, aceitava a graça de Deus, mas o problema é que não era só a graça, era a graça e mais o homem, era a graça e mais a vontade humana, era graça mais o livre-arbítrio. Lutero diz, não é mais sola gratia, nós temos que parar, até hoje é assim, muitas pessoas dizem, olha, é sola gratia, e logo eles colocam outra coisa junto com a graça. É sola escritura, e logo coloca outra coisa junto com as escrituras. Só é só, e Lutero disse, não, isso toca no sola gratia, não é mais só a graça. Então é a questão do monergismo versus sinergismo, no início da redenção, na regeneração. O fator decisivo da salvação é algo que o homem faz ou algo que Deus fez? O fator que vai fazer um homem estar no céu é algo que Deus fez ou algo que o homem fez? Esse era o assunto. E o fato de Erasmo não parecer compreender a gravidade do assunto perturbou Lutero. O fato de alguém hoje não enxergar a gravidade do assunto perturba mais ainda. Quando essa pessoa diz que é protestante e ama as doutrinas da salvação. Então Lutero concluiu, não é sem propósito ou supérfluo, mas é totalmente central, salutar, no mais alto grau. É necessário que um cristão saiba se a sua vontade tem ou não algo a ver nos assuntos pertinentes à salvação. Há um bispo famoso de Liverpool, chamado J.C. Ryle, ele é contemporâneo de Spurgeon, nasceu em 1816, morreu em 1900, então ele é contemporâneo, mas ele foi agraciado com mais tempo, ele nasceu antes de Spurgeon e morre depois de Spurgeon, mas, então eles têm esses ministérios paralelos e grandes ministérios na Inglaterra. E J.C. Ryle, que tem algumas obras em português assim, importantes, como Santidade, por exemplo, e tem várias obras que não foram traduzidas, ele diz assim, sobre isso, creia e pregue o livre-arbítrio se você tiver coragem. Mas seja honesto, ao menos para admitir que você não é nem mesmo um primo em 10º grau dos reformadores. Diga às pessoas que você teria sido forçado a se opor a Lutero, a se opor a Calvino, a se opor a John Knox, a se opor a todos os reformadores e estar junto com a igreja de Roma. Seja honesto em admitir que você defende a mesma coisa que Roma defendia naqueles dias. Seja honesto em dizer que você não concorda com nenhuma das coisas que os reformadores pregaram, ele diz. Mas seja honesto também para dizer que se você estivesse vivo na época de Spurgeon, Jonathan Edwards, Whitefield, você também seria contra eles, contra todos os puritanos, contra as doutrinas da graça. Admita que você seria oposição à reforma, portanto, você não seria protestante. Porque sobre o que você estaria protestando? Já que o grande debate da reforma foi exatamente sobre isso. Então, admita que você é contra o coração da reforma e as doutrinas da salvação defendida nela. J.C. Ryle não está sendo duro, ele está sendo claro, honesto, porque essa
a verdade, a escravidão da vontade, a soberania da graça de Deus, o sola gratia, que aponta para o soli deo gloria. Lutero disse, se você tocar no sola gratia, você perde o soli deo gloria, você perde tudo. Então, no centro da teologia de Martim Lutero, estava a convicção de que os seres humanos, e de todos os reformadores, e de todas as pessoas que pregarem olhando para a palavra de Deus, são totalmente dependentes da graça onipotente e soberana de Deus para serem salvos da escravidão da vontade. Por isso a obra dele se chama escravidão da vontade. Deus tem que criar decisivamente uma nova natureza, uma nova inclinação para o homem crer e obedecer a Deus tão somente por sua graça. Então, o debate do século XVI sobre a liberdade da vontade contra o cativeiro da vontade não foi periférico na Reforma. Foi o centro do debate, junto com a doutrina da justificação, estava no cerne. Então, em 1537, 9 anos antes da sua morte, quando Lutero escreveu para Wolfgang Capito, ele disse assim, no que se refere ao recolher os meus escritos em volumes, eu fico satisfeito, mas não ansioso sobre isso, porque despertando por uma fome de Saturno, eu vou explicar porque ele fala isso, porque despertando uma fome de Saturno, eu preferia vê-los todos devorados. Ou seja, está dizendo o seguinte, eu não fazia nenhuma questão de vocês, de tudo que eu escrevi se transformar em livros e volumes, eu preferia vê-los devorados, exceto o cativeiro da vontade e o catecismo. Ele fala sobre a fome de Saturno, porque na mitologia grega, o deus Saturno, ele devorou seus filhos. Ele está dizendo, com essa fome de Saturno, eu devoraria e consumiria todos os meus escritos e deixaria permanecer só o cativeiro da vontade. Isso é notável. Lutero, a obra de Lutero tem 100 volumes. É uma obra enorme, enorme. É inacreditável que no tempo de vida dele ele conseguiu produzir a obra. Ele disse, toda ela podia ser menos essa. Ela é a demolição do ponto de vista de Roma, através de Erasmo, da doutrina humanista do livre-arbítrio, e ele achava isso tão crucial que ele disse, essa é a única coisa que devia, da minha obra, junto com o catecismo para as crianças, permanecer. Agora, por que Lutero acha isso tão importante? Por que os reformadores bradaram tão alto o sola gratia e o soli deo gloria? Por que esse é o mais belo soli deo gloria da Reforma? Porque ele diz que, ele diz assim, é no mais alto grau salutar e necessário para um cristão saber se deve ou não a sua vontade, se teve ou não a sua vontade algo a ver nos assuntos relativos à sua salvação. Na verdade, deixe-me dizer-lhe que é a dobradiça sobre qual nossa discussão gira, porque se eu sou ignorante da natureza, extensão e limite do que eu posso e devo fazer com referência a Deus, serei igualmente ignorante e incerto da natureza, extensão e limite do que Deus pode e vai fazer em mim. Agora, se eu sou ignorante das obras e poder de Deus, eu sou ignorante do próprio Deus. E se eu não conheço Deus, eu não posso pregar adequadamente a verdade de Deus. Não posso adorar, não posso louvar, não posso agradecer ou servi-lo, porque eu não sei o quanto eu deveria atribuir a mim mesmo ou o quanto deveria atribuir a Deus. Se eu não atribuo tudo a Deus, eu não sei o quanto eu teria que atribuir a mim mesmo, e o quanto a Deus. Deus nunca poderia ser adorado, porque eu nunca saberia, eu nunca poderia dar toda a glória a Ele, já que Ele não fez tudo, pelo contrário, não fez o que era decisivo. Então, esse é o centro de tudo, ele diz. Então, Lutero sabia que Erasmo, mais do que qualquer outro adversário, tinha colocado, e a igreja tinha pedido Erasmo, que era um humanista famoso, para escrever o livro do livre-arbítrio, exatamente porque ele tinha colocado o dedo numa ferida verdadeira, profunda, e da qual
você pode perder todo o evangelho. A reforma toda estava em jogo. E a questão era essa: se os seres humanos são pecadores, de tal forma que a graça soberana tem que criar decisivamente, cumprir as inclinações que cria no coração do homem, levando ele a crer e obedecer a Deus, ou se a Bíblia dá algum espaço para a ideia de que o homem mesmo pode fazer isso. Então, Erasmo não acreditava nisso, nem a Igreja Católica, nem Roma. Então, esse virou um grande debate. Lutero fez assim como Calvino e Zwinglio. Então, a crença na vontade de Erasmo, de que a vontade do homem, sua autodeterminação era decisiva, tanto no ato de fé, quanto na busca da santidade, na mente de Lutero e de todos os reformadores, era subestimar a depravação do coração do homem, e na avaliação de alguém próximo a ele, diz: Lutero poderia manter a grande réplica de Anselmo, que disse: tu não considerou a gravidade do pecado, você não enxergou o que o pecado é, o que o pecado faz, por isso, teus pensamentos sobre Deus, Lutero disse a Erasmo, são demasiadamente humanos, pequenos, são distantes da Bíblia. E Lutero gostaria de acrescentar que não ver a gravidade do nosso pecado e a profundidade da nossa corrupção, achar que há alguma coisa no homem ainda capaz de cooperar com a luz, é um ataque final à liberdade, à soberania e à glória da graça de Deus na salvação. Portanto, você perde o sola gratia, você perde o soli deo gloria. Portanto, Lutero dizia, isso é um ataque ao Evangelho, é um ataque a tudo que o Evangelho é. Em 1528, Lutero colocou assim: eu condeno e rejeito como nada além de erros mortais todas as doutrinas que exaltam o livre-arbítrio, como estando diretamente contrário à mediação e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por livre-arbítrio ele está falando sobre toda a autodeterminação decisiva em atos de fé, em obediência. Em outro lugar, ele diz assim: em minha visão absoluta, aquele que vai manter esse livre-arbítrio de um homem é capaz de fazer ou não fazer nada em casos espirituais. A dúvida a respeito disso nos faz perder totalmente o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Mesmo que o homem tenha um pequeno lugar nisso, nega-se a obra completa de Cristo. Isso sempre defendi nos meus escritos, especialmente naqueles contra Erasmo. Então, ele não quer dizer que a vontade do homem é inativa. Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que, onde quer que ela esteja ativa, ela é contrária a Deus. E sempre que ela está ativa em fé e em obediência, Deus decisivamente é ativo em produzir e manter aquilo no homem. Ou seja, o homem só está diabolicamente vivo, mas está morto para Deus. É isso. Para Lutero, a questão da escravidão do homem, a escravidão da vontade ao pecado e a sua incapacidade moral de crer ou de ser santo, era a raiz do problema da reforma, era o eixo central do protestantismo. Você vê quão longe, 500 anos depois, nós estamos do que aconteceu na reforma. Você vê como grande parte daquilo que as pessoas ditas protestantes defendem é exatamente o que Roma defendeu, e que, como J.C. Ryle disse, essas pessoas tinham que dizer honestamente que elas não têm nada a ver com os reformadores. Então, a liberdade de Deus e a liberdade do Evangelho, portanto, a salvação dos homens e a glória de Deus, estava em jogo, no debate. Então, Lutero amou a mensagem do seu livro, A Escravidão da Vontade, atribuindo toda a liberdade, poder e graça a Deus, e para nós, homens, a completa dependência da misericórdia, da graça soberana de Deus, levando toda a glória a Deus. É verdade, escreveu Lutero, que a doutrina do Evangelho leva toda a glória
sabedoria, justiça dos homens e atribui ela somente ao Criador, que fez tudo em nós a partir do nada. Ele criou o mundo do nada, em nós foi do nada e foi pior ainda, porque lá na criação do mundo não havia uma coisa que se opusesse, mas aqui havia desprezo, ira, e nós queremos então olhar para a Bíblia e olharmos para aquilo que Lutero bradou naqueles dias antes de tomarmos a Santa Ceia, em 5 passos rápidos. A Bíblia escreve a escravidão do homem de maneira tão profunda, que ela não é só num aspecto, ela inseparavelmente toma o homem de todas as formas. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre a escravidão da culpa legal, a condenação divina. Das 5 descrições da nossa escravidão, esse é algo fundamental, porque todas as outras descrições da nossa escravidão são internas, são dentro de nós, mas essa escravidão, você vê, ela é externa, ela não está descrevendo uma condição interna, ela fala sobre uma escravidão judicial, uma escravidão jurídica, a lei. Nós pecamos contra Deus, e todos nós somos legalmente culpados, e todos os homens, todo homem que nasce, todo homem natural, está sob a justa condenação de Deus. Todos os homens, entendam, você não chamaria de livre o homem que está no corredor da morte. Imagine um homem no corredor da morte, tão somente esperando o dia que ele vai ser sentenciado. Ele já foi condenado, ele está aprisionado, marcar o dia da sua morte. Essa é a condição de todos os homens. Esse é o primeiro aspecto dessa escravidão. Paulo diz assim, em Romanos 3, 9 e 10, pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca fique fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A palavra condenável, às vezes em algum lugar, traduzido por responsável, é upodikos. Significa todos estão sobre a sentença da condenação. Todos estão condenados. Todos estão esperando a hora da execução. Você chamaria um homem que está esperando a hora da sua execução, depois da sentença final proferida contra ele de um homem livre? Todos os homens estão no cativeiro, presos, esperando só a execução da sentença. Isso é execução, ou seja, que execução é essa? É o derramar final da ira de Deus sobre os homens, todos os pecadores que não vão ser redimidos. Em Romanos 2,5, Paulo diz assim, o que os homens estão fazendo nessa escravidão? Estás acumulando ira para ti, para o dia da ira, quando o julgamento justo de Deus será revelado. É tudo que o homem está fazendo, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Como eu disse aqui outro dia, alguém disse assim, porque Jesus quando veio, ele não veio nos condenar, nós já estávamos condenados, queridos. Todos nós, vir nos condenar não faz nenhum sentido. A Bíblia diz assim em João 3,36, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele é alguém condenado e a sentença vai ser executada, ou seja, o derramar final da ira de Deus, ou seja, todos que não estão em Cristo estão sob a ira de Deus. Essa é a nossa único relacionamento que o homem tem com Deus, é esse relacionamento legal, no qual já foi proferido que ele está condenado e ele está só esperando o dia da ira, o dia da execução. Nós temos ridicularizado a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a autoridade de Deus, e nossa preferência por nossos próprios caminhos e por tudo aquilo que desonra a Deus.
e porque nós nascemos em Adão, carregando a culpa e a condenação, nós somos irrefutavelmente culpados e condenados. A sentença é fixa e não pode ser mudada por nada que o homem faça. A justiça dessa sentença é inquestionável e nós vamos perecer. Esse é o número 1, a escravidão da culpa legal, em que todos os homens estão. Todos os homens nascem nessa escravidão. Em vez de estarem livres para irem por um caminho, eles estão condenados. Estão debaixo da ira de Deus, aguardando o momento da execução. A segunda coisa, você vê, a escravidão é profunda demais para que uma coisa só a expresse. O segundo passo da nossa escravidão é o amor às trevas e o amor à autoglorificação. Esse é um traço profundo. A Bíblia diz assim em João 13, 19 e 20, este é o julgamento, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que faz coisas más odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A escravidão agora que está sendo descrita é a escravidão interior, aquela escravidão legal, você vê, é exterior, mas a escravidão é interior. O coração do homem é o impedimento final dele ir a Cristo. Não é que há pouca luz, não é que a luz seja rara, não. É que a escuridão, o coração de todos os homens, ama as trevas, ama. O homem é um amante das trevas. Ele não está nas trevas porque foi jogado nas trevas e acha um horror as trevas. E mais do que amar as trevas, por amar as trevas, a Bíblia diz, ele odeia a luz, odeia a luz. Essa é a verdadeira escravidão. Você não pode abraçar algo como brilhante, bonito, que você odeia. Não pode, é impossível abraçar o que nós odiamos como algo desejável. Impossível, você não pode, você é incapaz. Há essa escravidão na vontade, e você não pode repudiar algo como feio, escuro, odiável, se você ama aquilo. Você não pode. Não é uma questão de preferência, simplesmente. Você não pode, você é totalmente incapaz de olhar para aquilo que você ama com paixão e ver aquilo como detestável, horroroso. Então é o ódio e o amor que estão em jogo aqui, e o ódio e o amor não são decisões, O ódio e o amor são as preferências que controlam as profundezas do paladar da sua alma, da alma de todos os homens. E para os homens a escuridão tem um gosto bom. Para os homens a escuridão, o pecado é algo bom, é divertido, é maravilhoso. Para os homens, a luz tem um gosto amargo. A santidade não tem nenhuma atratividade. E você não pode desfrutar como doce o que é amargo. Você não pode desfrutar da santidade se aquilo é o que você odeia. E você não pode olhar o pecado como algo horroroso, pavoroso, se aquilo é tudo que você acha bom, prazeroso e divertido. Você não pode. Essa é a verdadeira escravidão, é a mais profunda escravidão. Esse não pode, são reais. O tipo de incapacidade é profunda e faz você o quê? Faz você culpado. Porque você vê, o homem não é forçado, ele não é forçado a estar nas trevas contra a sua vontade. A estar nas trevas e pecar, achando que o pecado é horrível. Não. Essa é a sua vontade. Esse é o seu prazer. Por isso que a escravidão da vontade. Esse é o seu deleite. Ele amou as trevas. Ele odeia a luz. É telodoulos. Ou seja, essa é a palavra que foi cunhada, são escravos voluntários. O homem é um amante das trevas, ele não é simplesmente um prisioneiro.
Agora, o que existe sobre a escuridão que é tão fascinante para que o coração do homem seja totalmente conquistado? Jesus nos dá uma janela para entendermos esse amor e esse cativeiro na escuridão. Ele diz assim em João 5, 43 e 44, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros, e não buscando somente a honra que vem só de Deus? Essa é uma pergunta retórica de Cristo. Ela contém a própria resposta. Como pode? Vocês são incapazes de crer. Vocês recebem glória um dos outros, vocês não têm nenhum interesse em receber só a glória de Deus. Vocês estão nessa incapacidade final, por que não? Porque seu amor pela alta, por que vocês querem receber a glória dos homens? Porque vocês têm um amor à alta exaltação. E vocês não podem sequer pensar como agradável, dar toda a glória a Deus e nada para vocês, zero para vocês. É por isso que você vê que essas doutrinas têm uma dificuldade no mundo e no meio dito cristão, porque só sobra, exatamente por isso que Jesus está dizendo, porque nós temos um amor, a alta exaltação, toda a glória ser dada a Deus é um problema para nós, um problema para o coração natural. Porque seu amor por autoexaltação, Jesus está dizendo, faz o seu amor por mim impossível. A única maneira de um homem amar a Deus, amar a mim, é ele não ter amor nenhum por autoexaltação, por si mesmo, por querer qualquer tipo de glória ou reconhecimento que ele não merece, mas que o homem quer. Jesus é a luz que termina com a escuridão de toda autoexaltação humana. Mas só que o ser humano ama a autoexaltação. Então, vocês não podem crer, é impossível. Porque a única maneira era ser livre totalmente de toda a autoexaltação. Você vê a dificuldade das doutrinas, você vê porque que Lutero disse, isso acaba com sola gratia e termina definitivamente com sola Deo gloria. Você vê as dificuldades naturais do homem contra o sólido Deo glória, qualquer coisa que diga toda a glória vai para Deus, um monte de gente começa a dizer, não, mas espera aí, Jesus está dizendo a razão, o porquê. Você ama a glória do homem mais do que a glória de Deus, portanto você não pode enfrentar a luz, porque a luz é ameaçadora, a luz diz que você não precisa você não merece glória nenhuma, que Deus faz tudo para a glória da sua graça, que você não é digno de nada. Então isso é muito ameaçador para você, porque ele diz assim em Mateus 23, 6 e 7, você ama o lugar de honra nos banquetes, os primeiros assentos nas sinagogas e das saudações nas praças. Ou seja, você ama a ideia de que você é grande, de que você é livre, de que o seu destino está nas suas mãos, de que você é o capitão da sua alma. Em vez de você se ver lá como aquele primeiro nível de escravidão legal, todos debaixo da ira de Deus final, você não se vê assim. Você se vê como um homem livre, acha que o seu destino está nas suas mãos, porque você ama a autoglorificação. Mas se você vem para a luz, tudo isso termina, tudo isso acaba. Na luz, esse desejo é algo grotesco, é algo feio. Então, quando você ama a autoexaltação, a exaltação de si mesmo, mais do que somente a exaltação de Deus, você não pode provar que eu sou bom, você não pode experimentar que eu sou bom, é por isso que eu sou a luz, então os homens odiaram a luz, porque evidentemente eu andei pelo mundo, ele diz, eu vim em nome do meu Pai, eu não fiz nada em meu nome, se outro viesse em seu nome, vocês aceitariam, por quê? Porque ele seria um reflexo de vocês mesmos, porque vocês também estão lutando pelo seu próprio nome. Quando o homem fala, você é livre, vocês gostam.
porque esse homem está trazendo autoexaltação para vocês, mas vocês não podem me amar. Não pode, você está numa servidão ao amor pela escuridão da autoglorificação. E isso é invencível em vocês. Vocês não podem colocar outra coisa sozinha para receber toda a glória. Não podem. Em terceiro lugar, você vê como é profundo isso. Em terceiro lugar, a escravidão fala do ódio à supremacia de Deus. Este é o outro lado da servidão ao amor, à autoexaltação. Mas Paulo dá um tratamento único a isso. Ele diz assim em Romanos 8, 6 e 8, porque a inclinação da carne é morte, pois a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, ou seja, todos os homens naturais, não podem agradar a Deus. Esse é outro não pode. Você vê, tem um monte de não pode. Você é escravo, você não pode, é impossível, é isso, não pode agradar a Deus. Essa é uma verdadeira escravidão. Por quê? A tendência e disposição de toda mente humana e coração humano é hostil a Deus, não gosta de Deus, odeia a ideia de Deus. Por quê? Isso pode parecer para nós insano assim, porque nós odiamos nos submeter à lei de Deus. Não é para o homem natural prazeroso ter o outro que diga assim, não, sexo é assim, casamento é assim, amor é assim, relação entre vocês deve ser assim. Nós odiamos, nós temos uma mente hostil à supremacia de Deus, de decidir a partir de quem Ele é, o que é bom, o que é mal, o que Ele ama é bom, o que Ele odeia é mal. Nós odiamos isso. A mentalidade da carne odeia ver Deus como Rei soberano sobre todas as coisas. Você vê, odeia sobre a salvação. Muitas pessoas podem amar um Deus que ele mesmo imagina, um Deus que não é supremo. Se Ele é supremo, a pessoa começa a ter problemas. A carne odeia a supremacia absoluta de Deus. Ele pode até, como Erasmo, a igreja de Roma, e hoje, falar sobre a graça, mas não pode ser só a graça. Pode falar sobre Cristo é importante, mas não é só os Cristos. Pode falar sobre Deus receber a glória, mas não é o sólido deu glória, porque odeia isso. Então, aqueles com a mentalidade da carne, aqueles em quem o Espírito Santo de Deus não regenerou, essa é a disposição, é assim que todo homem nasce, essa é a escravidão. Versículo 9 diz assim, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, cada pessoa, por natureza, além da obra soberana do Espírito Santo, tem a mentalidade da carne, e odeia Deus, é hostil a Deus. Nós somos naturalmente hostis a Deus, e você não pode se submeter a uma lei cujo primeiro comando, cujo resumo de todo comando é amar a Deus que você odeia. Toda mente natural odeia a Deus, mas o primeiro e o grande mandamento e o resumo de tudo é: ame ao Senhor sobre tudo. Você vê, o grande não pode. Toda mente natural odeia a Deus, mas o grande mandamento é: ame a Deus sobre tudo. Não pode. Há esse impedimento. Uma mente que odeia a Deus não pode amar a Deus de todo o coração. Você não pode amar o que você odeia. Você não pode amar com amor completo o que você odeia completamente. E para além da graça soberana, todos odeiam estar sob a autoridade de Deus. Todos odeiam o morrerás, ao pó voltarás, o salário do pecado e a morte. Todos odeiam, todos se pudessem diziam: não vou morrer, não vai, eu não vou estar submisso ao que você determinou. Todos os seres humanos falariam isso para Deus. Odeiam
estar sob essa autoridade de Deus. Então nós somos hostis a Deus. É por isso que quando Deus veio ao mundo, ele foi assassinado. Estamos no cativeiro do ódio pela supremacia de Deus. Esse é o outro passo da escravidão da vontade. Nós somos cativos ao ódio, à sua supremacia, a Ele estar sobre todas as coisas terem sido feitas por Ele, para a glória dEle. E mesmo a minha vida, por certo, não devo tomar nenhum copo d'água que não seja para a glória dEle. O homem odeia isso. O homem quer viver para si mesmo. Como a gente viu no passo anterior, Jesus falando, o homem está preso à alta exaltação. É inexorável. É por isso que todas as doutrinas que exaltam somente a Deus encontram tremenda resistência na igreja dos nossos dias, não lá no mundo só. Porque um coração natural, estando na igreja visível ou não, vai ter essa reação. Não vai gostar nem um pouco das doutrinas que exaltam somente Deus, dão toda a glória a Deus, não vão gostar do sola gratia, que chega no soli deo glória. É por isso que a escravidão da vontade foi dito ter sido o grande canto do soli deo glória da reforma. É por isso que a igreja de Roma chamou um erudito famoso, um humanista famoso, para escrever um livro sobre o livre-arbítrio. Em quarto lugar, a Bíblia descreve essa escravidão como morte espiritual. Você vê como ódio a Deus, como amor à alta exaltação, como o amor às trevas, como morte espiritual. Quando um discípulo de Jesus disse assim, deixa primeiro eu sepultar minha família, Jesus disse assim, ele diz assim, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, siga-me e deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Mateus 8, 21 e 22. Na parábola do filho pródigo, o pai, quando ele pleiteia com o irmão mais velho para celebrar, o que ele diz é, em Lucas 15, 32, o teu irmão estava morto e agora está vivo. Então Paulo pega essa linguagem de Cristo, e descreve toda a raça humana dessa forma. Individualmente, cada homem, em Efésios 2, 1 e 3, de 1 a 3, Paulo diz assim, e vos vivificou, quando vocês estavam mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Paulo está dizendo o seguinte, além da graça vivificante de Deus, toda a humanidade está morta em delitos e pecados. É por isso que Lutero disse, Deus teve que criar cada um dos que ele chamou do nada. Não tinha nada, não é que alguma coisa, do nada, pior do que o nada, havia hostilidade, ódio, amor à escuridão. Jonathan Edwards dizia que a única coisa que você contribuiu na sua salvação foi os teus pecados que precisaram ser propiciados, expiados por Cristo. Toda a humanidade, Paulo está dizendo aqui em Efésios, seguia e segue alegremente o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar. Toda a humanidade é filho da desobediência. Ou seja, ele usa a expressão filho porque ele está dizendo assim, a desobediência é a nossa natureza. A nossa natureza se expressa sempre em obediência, é algo natural para nós. É como respirar para nós. Nós somos filhos da desobediência. Sabe como você tem a natureza da sua mãe? Então, assim, filhos da desobediência. Não é algo periférico em nós. Não é que eu sou um cara neutro e às vezes escolho assim. Essa é a natureza que opera em mim. Toda a humanidade está em sintonia com os desejos da mente, ele diz. Nós fazemos a vontade da mente. Nossos corações estão em sintonia com todos os desejos contrários a Deus na nossa mente. Portanto, todos são filhos da ira, por natureza,
porque nós estamos vivos e em sintonia com todos os desejos que excluem Deus da vida. Por natureza nós somos levados pelo curso do mundo, e por natureza nós somos liderados pelo príncipe das trevas. Paulo poderia ter ido mais longe para descrever todos os homens. A desobediência não é apenas a nossa escolha, é a nossa natureza, nós somos filhos da desobediência. E em todos os delitos e pecados nós estamos espiritualmente mortos, totalmente incapazes de sentir um impulso, de um desejo que seja contrário ao pecado que nós amamos. Essa é a escravidão da morte espiritual. Você vê que porque Lutero disse que a sua obra, a escravidão da vontade, era o coração da igreja. Porque quando você não entender isso, ele estava dizendo, você não entendeu nada sobre o Evangelho, porque você não entendeu sobre o que o Evangelho faz na condição caída do homem. Você nunca vai poder entender como o Evangelho é tão somente para o louvor da graça de Deus. Porque só assim, só olhando para essas condições, você vê que o Evangelho e a salvação é para o louvor da graça de Deus. Só a gratia. Em quinto lugar, é a escravidão da cegueira para a glória e beleza de Cristo. Você vê, cada passo desse mostra a profunda escuridão. Em 1 Coríntios 2, 6 a 8, Paulo diz que ele pregava sabedoria, mas que era uma sabedoria que não era do mundo, nem que os príncipes ou os sábios do mundo podem aprender ou amar. Então ele diz assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Por que eles não entendiam a sabedoria de Deus? Por que a Bíblia diz que os homens não podem entender? É óbvio que tudo que a palavra de Deus diz, ela está sendo dita de maneira racional, e todo homem pode entender e entende. Você vê que quando nós falamos sobre as doutrinas da salvação, todo homem entende. É por isso que eles odeiam, porque eles entenderam. Então não pode entender, porque eles não conseguem ver a glória de Cristo. Eles não conseguem ver que Cristo é melhor do que o pecado, que Cristo é melhor do que as trevas. Eles não conseguem ver beleza alguma. Então Paulo responde nos versos 13 e 14, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É uma acusação singular que varre toda a humanidade. A pessoa natural, cada pessoa individualmente, sem o Espírito Santo de Deus, não aceita as coisas do Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Agora, por que não? Porque você não pode aceitar como sábio o que você acha tolo. É por isso. Se alguém fala que a coisa mais preciosa é algo que você odeia, você consegue entender isso. Se eu tentar te convencer hoje a pular de uma ponte, você vai dizer, Josemar, não consigo entender os seus argumentos. É lógico que você está entendendo. É que você acha a vida preciosa. E você acha que aquilo é uma tolice, pular da ponte. Você não vê nenhum sentido. Ou se eu tentar convencer um homem a trocar toda a sua fortuna por um paralelepípedo, ele vai dizer, isso é uma loucura. Não consigo entender, logo que ele está entendendo. Estou falando para ele trocar o dinheiro dele pelo paralelepípedo, como ele não está entendendo. Ele está entendendo. Mas é exatamente porque ele está entendendo, e ele olha para o paralelepípedo e não vê nenhum valor, e olha para a fortuna dele e vê um valor imenso, ele diz, eu não posso entender isso, eu não faria isso nunca. Isso é loucura. O homem natural só pode ver a sabedoria naquilo que ele ama naturalmente, então ele não pode ver a sabedoria de um Messias crucificado, debaixo da ira que todo homem merece estar debaixo dela, por causa dos seus próprios pecados.
O homem acha isso tolice. O homem acha tolice, ele está debaixo da condenação final de Deus, da ira de Deus, dele não ter nenhum mérito. Ele acha tolice. Tais coisas, Paulo diz, são loucura para ele, e ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente, e ele é cego para a glória de Cristo. Ele olha para tudo que o mundo é, e para a beleza de Cristo, e ele não consegue ver algo que corresponda aos seus desejos. É por isso que nós temos um evangelho falso hoje, que é prometido ao homem aquilo que ele deseja e não Cristo. É prometido a ele cura, é prometido a ele consertar a vida dele, é prometido a ele dinheiro, mas o evangelho só oferece uma coisa, Cristo. E por que a igreja não oferece Cristo ao mundo? Porque a própria igreja acha uma tolice alguém simplesmente desejar, amar e querer morrer e se deliciar em Cristo. Mas a igreja, por saber isso, sabe que aquela pessoa ama o dinheiro, ama a saúde, ama essas coisas, então simplesmente usa Jesus como uma moeda para aquilo. Essa pregação só mostra quão grande é a escravidão do coração do homem que ouve e do homem que prega. O próprio homem que prega sabe que todo mundo é escravo e que não vê nenhuma beleza em Cristo. Então sabe que é um mau negócio pregar Cristo e este crucificado, porque vai dizer assim, quem vai vir? Quem vai querer? Quem vai desejar? Ninguém, e essa é a verdade. Mas Paulo diz, mas para aqueles que são chamados, é o poder de Deus, é a glória de Deus. É por isso que ele está dizendo, não pode entender, porque isso se disser, você só vai ver o valor infinito de Cristo, se o Espírito Santo mudar o seu coração para ver. Essa é a profunda escravidão, e isso ainda fica pior, porque essa cegueira do homem para a beleza de Cristo não fica só nela. O homem está nessa escuridão, em todos esses espaços de escuridão, escravizado, que eu falei, mas aqui, essa cegueira dele para não enxergar a beleza infinita de Cristo, fica pior, porque a cegueira natural é explorada e endurecida pelo Deus deste mundo. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma luz divina, o apóstolo Paulo está dizendo, que brilha através do evangelho, ou seja, é a glória de Cristo, que é o quê? Que é a imagem de Deus. Mas não há nenhum ser humano, além da graça soberana, onipotente de Deus, que supere a cegueira para que o homem veja essa beleza, para que ele possa ver a glória. Quando ele olha, ele vê loucura e não vê glória. Ele vê glória no dinheiro, ele vê glória no mundo, ele vê glória na saúde, ele poderia viver 1000 anos no mundo, ele vê glória em tudo, mas ele não vê glória em Cristo. Essa é a nossa escravidão. 5 braços dessa grande escravidão. A escravidão da culpa legal, a condenação divina. A escravidão do amor para a escuridão, do amor às trevas, que coloca o homem totalmente amarrado à autoglorificação. A escravidão do ódio à supremacia de Deus, ao direito de Deus governar, à lei de Deus, a escravidão da morte espiritual, a escravidão da prisão, da cegueira, para ver a glória, a beleza de Cristo, que é a imagem de Deus. E qual é a glória da graça, queridos? É exatamente pegar alguém com toda essa hostilidade invencível que parte de dentro. O homem, ele não é obrigado, ele ama as trevas, ele escolhe o que ele prefere, ele sempre prefere as trevas, esse é o seu estado, essa é a sua escravidão. Essas verdades exaltam a graça de Deus. É por isso que Lutero diz, sem você compreender o que a Bíblia diz sobre o homem em pecado, você não tem como entender o sola gratia, porque apesar de toda a nossa culpa, dos nossos amores falsos, do nosso ódio a Deus, do nosso ódio à sua autoridade, do nosso ódio a Ele determinar que o salário do pecado é a morte, a determinar isso e aquilo, a toda a nossa
apatia à beleza de Cristo, quando a gente acha tudo contrário a Ele belo, a toda a nossa cegueira para a sua glória. Apesar de tudo isso, a graça nos salvou. Todos esses sentidos foram vencidos. Todos os desejos escravizantes foram quebrados. Era a única maneira de um homem ser salvo do cativeiro da nossa culpa. Deus diz: como eu fui salvo do cativeiro da culpa legal, da qual eu não podia escapar, estava só esperando a execução. Deus diz assim em 1 Pedro 2,24: Cristo levou os nossos pecados sobre o seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ou versículo 18: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus. Ou Romanos 3, 24, 25: nós somos justificados pela sua graça como um presente, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, que Deus apresentou como propiciação, ou seja, um sacrifício que aplaca a ira de Deus pelo seu sangue. É assim que soberanamente nós somos livres da escravidão legal. Agora, a escravidão do nosso amor por nós mesmos. Ele teve que nos dar o dom do arrependimento. Sabe, o apóstolo Paulo diz: pregue na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, a única maneira de eu abrir mão e me divorciar dos amores deliciosos que me prendem, é Deus me conceder um arrependimento para vê-los como totalmente malignos. Quando isso acontece, você vê, ninguém precisa me oferecer que eu vou ganhar dinheiro se eu vir a Cristo, ou eu vou ficar com saúde, ou as coisas vão ficar no mundo. Não, é uma questão de um coração que era centrado em mim e agora é centrado em Cristo. Para a escravidão do nosso ódio a Deus, como essa escravidão podia ser vencida? Paulo declara em 1 Coríntios 12, 13, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É óbvio que você pode dizer, qualquer um pode dizer isso. Você pode sair na rua ali e falar para o cara, fala Jesus é o Senhor. Ele diz, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É o reconhecimento de que ele é Senhor, de que aquilo que nós odiávamos, de Deus ter essa supremacia, Deus determinar a partir do que Ele é, aquilo que é bom, aquilo que é mal, se aproximar dele é se erguer, se afastar é queda. O fato dele poder determinar todas as coisas, isso só o Espírito Santo pode fazer a gente olhar para esse senhorio e declará-lo com alegria. Ele é o Senhor. Essa autoexaltação, essa ideia de que eu era o capitão da minha alma, que eu decidi o meu destino, não, eu reconheço que é o oposto, eu reconheço o seu senhorio. Paulo diz, ninguém pode ter um coração que olhe para esse senhorio com alegria e paixão, se não for pelo Espírito Santo. É por isso que nós nunca poderíamos ver Deus como um pai, nós sempre o veríamos como um inimigo, de maneira hostil, a não ser que o Espírito Santo entrasse em nós, para que nós pudéssemos clamar Abba Pai. É o Espírito Santo, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou como Ezequiel 11, 19 e 20 diz, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, então agirão segundo os meus decretos. É isso que Paulo estava dizendo sobre poder dizer, Jesus Cristo é o Senhor, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, é a alegria de abraçar o senhorio de Cristo, a alegria de abraçar que tudo foi feito por causa de Cristo, e que tudo é feito para a glória de Cristo, e de que Ele é o centro de todas as coisas. Essa é uma obra soberana do Espírito. Agora, para o cativeiro da morte espiritual,
A Bíblia diz assim, em Efésios 2,5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aí Paulo grita: pela graça sois salvos. Vocês estavam mortos. Como Deus disse para Lázaro: sai para fora. E para o cativeiro da cegueira espiritual, que não podia haver nenhuma beleza em Cristo, Paulo diz que Deus teve que dizer: haja luz, com o mesmo poder que Ele disse para criar o universo. Ele diz assim em 2 Coríntios 4:6: porque foi Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi Ele que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se você olhar para Cristo crucificado como seu bem final, não porque você, vindo a Cristo, vai conseguir alguma coisa através de Cristo, se você ver Ele como seu tesouro final, como a coisa mais gloriosa e preciosa desse mundo, em que nada está em grau de comparação, você está ali para perder tudo por causa de Cristo, como Paulo, e olhar para trás e dizer: tudo isso é esterco perto de Cristo. Então, Paulo está dizendo: você é um milagre ambulante, é um milagre ambulante. Deus teve que usar o mesmo poder para criar um mundo, para criar um coração assim. Então Lutero estava certo. Se você não sentir o poder, a difusão completa, o perigo eterno da escravidão da nossa vontade, você nunca vai saborear e nunca vai cantar a glória da graça soberana de Deus. Nunca. O sólido e a glória sempre será um problema para você. Então isso faz a gente voltar à questão principal. Se os seres humanos, nessa condição de ódio, de amor às trevas, de cegueira para a beleza de Cristo, de incapacidade total que a Bíblia diz, poderia fazer alguma coisa contrária a tudo que amava, a favor de tudo que odeia, para ser livre daquilo que ele ama e ficar junto com o que ele odeia. A resposta de Lutero, a resposta de todos os reformadores, foi que o homem é totalmente incapaz, porque é o que a Bíblia diz. E a única conclusão que você pode chegar com a Bíblia aberta é que essa é a verdade sobre todos os homens. O pelagianismo está errado. O homem caído não pode criar suas próprias escolhas santas. Ele odeia tudo que é santo e ama tudo que é trevas. O semi-pelagianismo está errado, porque ele diz, e o que é muito comum nos nossos dias, na igreja dos nossos dias, e era na igreja de Lutero, porque era o que a igreja católica também, que no ato da fé e na busca da santidade, o homem, ele completava a graça preveniente de Deus. Ou seja, Deus fazia alguma coisa, mas a determinação final de tudo vinha do homem, a parte decisiva. Mas o poder e a difusão da nossa escravidão é de tal forma que Deus teve que criar em nós um novo coração. Teve que criar e cumprir o ato de fé e a busca da santidade. Como se estivesse criando um mundo novo. Então se você ama a Deus, ama a verdade, e está em oposição a todas as coisas que o homem natural ama, então você é um milagre ambulante. Quando Paulo expressa a perseguição e a busca cristã de piedade, ele nunca imagina Deus fazendo a sua parte e nós fazendo a outra. Nunca. Ele ora assim em 2 Tessalonicenses 1:11: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e Ele cumpra todo o desejo da bondade dEle e a obra da fé com poder. E assim, com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé, Ele cumpra isso. E Ele descreve assim, em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus, Ele descreve a si mesmo:
Eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, pelo contrário, tenho trabalhado mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: o meu trabalho não foi adicionado ao trabalho de Deus. Deus fez e eu fiz algo. Não, ele foi produzido por Deus. Por isso ele diz: não eu, mas Deus, a graça de Deus, não foi eu. Todas as coisas que honraram Deus, desde a concepção a toda a vida, até a eternidade, é algo que Deus produziu em mim. Então, ele instrui em todo o nosso viver, em Filipenses 2, 12 e 13, exercite sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vós, tanto querer, o desejo, mas não só o desejo, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nosso trabalho não é adicionado ao trabalho de Deus em momento algum, nem agora, nem no início e nem em momento algum. Nosso trabalho é trabalho de Deus. Tudo que é operado em nós é Deus fazendo em nós. Jonathan Edwards diz a respeito disso, de Deus e do nosso trabalho: nós não somos meramente passivos em fé e obediência, nem que Deus faz alguns e nós fazemos o resto, mas Deus faz tudo e então fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos tudo. Para isso, pois isso é o que Ele produz nossos próprios atos. Deus é o único autor e a fonte adequada. Estamos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente passivos, porque Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Se nós não somos mais escravos da culpa, se não estamos cegos para a beleza de Cristo, se agora nós amamos a luz e não as trevas, se nós nos alegramos em que Deus receba toda a glória, se nós vivemos para o sol e deu glória, e tudo que nós pregamos leva as pessoas a entender que tudo que Deus faz é para a glória da sua graça. Se você ama a autoridade de Deus acima da sua autonomia, se você se divorciou da ideia de autonomia e você se alegra na sua total dependência de Deus, se você saboreia a glória de Cristo e do Evangelho como o maior tesouro do Evangelho, perto do qual, como o apóstolo Paulo diz, eu não tenho minha vida por preciosa, você deve tudo à livre e soberana graça de Deus. É isso que o sola gratia quer dizer. E é por isso que ele leva sempre ao sol e deu glória. Não apenas porque Deus me deu uma vontade quando eu estava morto, mas porque Ele continua operando isso até o fim. É por isso que a Bíblia pode dizer para nós, como Judas 24, Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar diante dEle, imaculados na sua glória. Ele nos esperou para ver a nossa autodeterminação e a nossa vontade ser decisiva. A graça de Deus foi decisiva e produziu todas as coisas. Queridos, é um erro colossal, assustador, pregar que o homem em Cristo foi liberto e depois pregar que ele não era um escravo. Não é só assustador, é ridículo. Dizer que em Cristo nós somos justos, mas que não éramos totalmente depravados em Adão. Dizer que, proclamar ao mundo de que nós somos livres, e meia hora depois dizer que nós não éramos escravos. Isso não é só negar a verdade, é negar a sanidade, a lógica. Se você não prega a antiga escravidão, a escravidão da vontade, você não pode pregar a liberdade em Cristo. Você não pode mostrar ao mundo do que o homem foi livre, se ele era livre antes, sem o conhecimento da sua antiga servidão, da sua escravidão diária, de todas as formas que nós vimos aqui na Bíblia. Como o homem vai entender a dependência radical que ele tem da graça, não só para
ser tirado, Ele nos tirou do império das trevas, mas não só, mas para ser mantido. É por isso que Lutero disse, esse é o coração do Evangelho. Sem isso você não tem um sola gratia, não tem um soli deo glória. Como é que os homens vão sentir gratidão agora que vamos tomar da Santa Ceia, se nós não sabemos o que Jesus fez por nós? Qual era a nossa condição? Se no final das contas um homem vai estar no céu, outro no inferno, então somente porque eles usaram daquilo que eles mesmos já tinham para escapar. Como nós vamos viver eternamente para o louvor da graça de Deus, se não foi sola gratia a nossa salvação? A graça de Deus não será glorificada como deveria, até que a igreja pregue de fato o Evangelho, com profunda compreensão e explodindo de alegria sobre a soberania da salvação dos homens, descrita em cada página da Bíblia. É por isso que todos os reformadores e todos os puritanos, todos esses homens proclamaram o Evangelho, tiveram que proclamar essa verdade, porque ou você prega o humanismo secular, ou você prega a graça soberana de Deus. Mas você não pode misturá-los. A mistura é diabólica. Você tem que poder dizer, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, incluindo a minha fé e a minha obediência. Por isso a ele seja toda a glória eternamente. Amém. Se você não pode dizer isso, você está fora dessa grande doxologia. Eu queria mostrar alguns problemas diretos, absurdos que surgem da negação dessas verdades centrais, ou de alguém falar que elas não são centrais. É por isso que Lutero fez desse o grande debate da reforma. Mas nosso tempo acabou. Nós, se vamos bradar ao mundo que somos livres, temos que explicar que escravidão, com grande escravidão, nós fomos libertos, e porque nós existimos tão somente para o louvor da graça de Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que Sérgio entregue, distribua aos diáconos os elementos da Santa Ceia. Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus Senhor, prostrado o adore. No seu trono sua glória o cerca, arcanjos louvam trovejando.